melhores do mundo, é verdade. Por esta altura do ano, as cabeças dos portugueses vão direitinhas para a vontade de sermos os melhores. O Radar de Negócios está em cima da atualidade e vai conhecer por dentro a equipa de todos nós. Venha daí conhecer como Portugal é o líder mundial da cortiça, um negócio conhecido por exportar rolhas e mais rolhas para todo o mundo. Os irmãos Coelho são uma das mais jovens empresas do setor, mas rapidamente se tornaram um importante concorrente do Grupo Amorim. A aposta de Álvaro Coelho é de conseguir impor critérios de qualidade total neste produto genuinamente português. Na Juvenal, o projeto está a ser conduzido para que a rolha seja tratada como um produto alimentar. A empresa tem joint ventures espalhadas pelo mundo, desde o Chile à Austrália, levando longe as rolhas portuguesas. Mas porque a qualidade geral das rolhas é decisiva para a manutenção da ideia de que vinho de qualidade só com rolha natural, a Associação do Setor tem vindo a desenvolver processos para que Portugal se mantenha na frente deste Campeonato Mundial de Exportadores de Cortiça. Quanto a números, tome nota destes dois. O número bom é o 184.000. Nos últimos 10 anos, Portugal plantou 84.000 hectares de sobreiros e prepara-se para que nos próximos 9, mais 100.000 hectares sejam plantados ou replantados. O investimento a longo prazo na cultura de sobreiro é fundamental para a manutenção do setor, já que um sobreiro pode demorar 50 anos a produzir a primeira cortiça e demora 9 anos para se renovar. E o número mau é o 7%. Este tem sido o crescimento anual das rolhas sintéticas e é aqui que está a principal ameaça a esta indústria portuguesa. Acresce a isto outro fator. 35% do vinho produzido na Austrália usa rolhas sintéticas, o que demonstra bem a força da ameaça que impende sobre este setor se ele não se conseguir afirmar pela qualidade. O Radar hoje sintonizou duas empresas em Santa Maria de Lamas, no coração desta indústria. A Juvenal e a Álvaro Coelho Irmãos exportam milhões e milhões de rolhas para todo o mundo. O Radar vai hoje explicar como milhões e milhões de rolhas portuguesas ajudam a assegurar a qualidade dos melhores vinhos do mundo. Mas vamos ver mais. Como a cortiça cresce cada vez mais como setor altamente competitivo para Portugal. Eu acredito que o mundo vai evoluir e não vai evoluir sem a rolha de cortiça. Se fizer aquilo que nós temos falado, se fizer bem. E eu penso que a indústria, sinceramente, está a evoluir, tem de estar determinada, tem de estar imparável nesta ideia de revolução, mas isto vai ter reflexos também ao nível da produção, portanto a fileira toda é tocada. Álvaro Coelho é líder de uma das mais recentes empresas nacionais na produção de rolhas. Ele, juntamente com 2 irmãos, abandonou a corticeira Amorim depois de mais de 30 anos de trabalho naquele grupo. Resolveram iniciar um novo negócio por sua conta e este ano vão vender um total de 750 milhões de rolhas. O grupo vai faturar 50 milhões de euros em Portugal e mais 10 milhões se contarmos com os negócios das joint ventures espalhadas pelo mundo. Ou seja, 12 milhões de contos de volume de negócios como resultado de um crescimento imparável desde 1996. Em 96, janeiro de 96, sonhar em fazer um projeto que não fosse baseado em conceitos de qualidade bem definidos. Conceitos de qualidade total bem definidos, por convicção. A alteração dos padrões de negócio foi a principal preocupação desta empresa. Nós pegámos exatamente no momento em que havia alguma enclarificação, era preciso dar uma pedrada no charco, exatamente começando pela qualidade, depois tendo o atrevimento de desmontar algumas tradições, nomeadamente ao nível da cadeia de economia, da estrutura de venda. Bem perto dali, a Juvenal começou com uma história diferente. O pós-25 de Abril trouxe o desemprego à família Ferreira da Silva. Juvenal tinha trabalho, mas algumas irmãs não. Logo, tomou as rédeas da liderança familiar e criou uma empresa com um sócio e 350 contos. Eu sou oriundo de uma família numerosa, somos 15 filhos do mesmo matrimónio. Meu pai tinha falecido e com a situação de instabilidade de trabalho que se instalou na nossa região, tive 2 irmãs que ficaram sem emprego. Então, a única alternativa que nós tínhamos era arranjar um meio que nos assegurasse a subsistência. O meio mais fácil, e porque também fazia parte da história da família e também da história da nossa região, era iniciar um trabalho ligado à cortiça.
A sua formação de seminarista deu-lhe acesso às línguas estrangeiras que lhe viriam a abrir as portas no contacto com os mercados internacionais. Sabia fazer de tudo na indústria das rolhas, o que o levou em 1979 a despedir-se e a criar o seu próprio negócio. Esta empresa vê as suas rolhas vedarem várias colheitas de luxo. No seu laboratório de amostras há um vinho premiado da Taylor's. Esta garrafa tem a cotação de $800, ou seja, cerca de 870 euros. Temos aqui um exemplo bastante interessante de um trabalho que nós fizemos com as Caves de Vinho Porto, Taylor e Fonseca. Estudamos uma rolha para o Vintage 94, que depois se veio a revelar como o melhor vinho do mundo e entre todos os vinhos que foram selecionados pela revista Wine Spectator. Apesar do comportamento positivo de algumas empresas, 2001 culminou um ciclo negativo. Se tivermos em conta que a indústria corticeira representa 3% do PIB nacional, as notícias não são as melhores. Tivemos de positivo apenas uma maior sensibilização de toda a fileira no sentido de produzirmos cada vez melhor produto, mas contrariamente e no âmbito económico o ano saldou-se por um dos piores anos da última década. 2/3 do mercado mundial de cortiça é português e 73% do emprego no município de Santa Maria da Feira está ligado à cortiça. Boas notícias em 2002 são absolutamente essenciais. Como este negócio se joga quase todo no estrangeiro, ter uma vocação internacional é condição para se entrar neste setor. Um dos pontos também fundamentais foi exatamente apostar na internacionalização, apostar na supressão, se quiser, dos intermediários, a montante, a jusante, importadores tradicionais, numa perspectiva de importar o poder aquisitivo total dos mercados e buscar as margens e, ao mesmo tempo, ir buscar o desafio da exigência do cliente final, que até então que nos estava praticamente vedado pela própria estrutura, ou pela nossa falta de coragem, ou pela inoportunidade que tivemos, até para a própria história. Isto tem a ver com o passado, era um bocado complicado estar aqui, talvez, a fazer essa retrospectiva histórica, mas valia a pena perceber que a estrutura em que assentava o nosso setor até então era muito orientado só para a exportação de matérias-primas e não para a abordagem do cliente final com os nossos produtos de alta qualidade que são exigidos. A Juvenal olha para a França, Itália ou Alemanha como mercados do fundo da rua. O importante é estar bem perto do cliente e evitar que os intermediários ocupem esse espaço. A Álvaro Coelho e irmão também têm espalhado o negócio por todo o mundo. O cliente que nós abordamos e que elegemos como pertencente, portanto, como da nossa estratégia, foi o cliente da média e alta gama. Em todos esses países nós temos aí unidades de produção com um laboratório, ajuda técnica, serviço pós-venda e fazemos uma distribuição completa sem necessidade de intermediário. Os clientes são vastíssimos, estamos nos melhores clientes do mundo, penso eu, e temos clientes que também fazem uma complementariedade industrial. Portanto, isto aqui é um todo que é muito difícil dizer assim, nós só podemos viver com este tipo de cliente ou com aquele tipo de cliente. Portanto, há aqui, primeiro, o grande objetivo é valores acrescentados, sempre busca de valores acrescentados, e eu acho que ainda há folgas para isso. Álvaro Coelho explica qual a orientação que dá às suas ofensivas no mercado mundial. Nós vendemos rolhas para todo o mundo, onde há vinho, clientes principais. Depois há mercados onde há uma tendência de maior concentração do vinho, caso de uma Austrália, nos Estados Unidos, onde há grandes clientes que podem engarrafar 100 até 200 milhões de garrafas. A Europa, como sabe, alterna entre grandes clientes, quantidade, qualidade e pequeníssimas caves. Todos são nossos clientes. Nomes de clientes. Ora, aqui está algo que causa sempre alguma curiosidade. O líder desta nova empresa avança com algumas das mais famosas marcas do mercado nacional e internacional. Eu tenho muito prazer de ter fornecedores do tipo Grupo Sograp, Aveleda, Reguengos, Redondo. Portanto, são esses fornecedores que consomem, são essas caves que consomem a nossa rolha.
Nos Estados Unidos temos clientes como o Galo, o famoso Galo, o Roberto Mondavi, Beringer, Fetzer, clientes muito conhecidos internacionalmente. Ferrari Carano, que é um cliente de alto rigor qualitativo. Depois na Austrália, Saudcorp, Orlando, Hardes, como temos no Chile, Santa Rita. Bom, temos clientes em todo o mundo, na Bulgária, na Alemanha, todo o mundo, Espanha, Marquês de Cáceres, outros ali em Rioga. Portanto, estamos em todo o mundo. A rolha, como produto alimentar, precisa de cuidados especiais, sobretudo quando vai para longas distâncias. É óbvio que, como existe um transporte cujo percurso é longo, temos que ter um cuidado suplementar. À chegada do produto temos que fazer a análise e verificar se tudo está em boas condições. As rolhas podem parecer todas iguais, mas na hora de engarrafar o vinho há que ter em atenção vários fatores que garantam a qualidade da colheita. Não podemos perder de vista que a matéria-prima não dá só aquilo que nós queremos para esses tais clientes. Da transformação resulta também outros tipos de rolhas que nós temos de encontrar clientes complementares para vinhos de consumo mais rápido, menos exigentes, etc. Não deixando de ser produtos de qualidade. Portanto, é nesta simbiose que nós definimos a nossa estratégia. Portanto, temos clientes que nos pagam eventualmente 200 escudos por uma rolha, como temos outros que nos pagam 10 ou até 5 escudos no limite dos limites da miséria. Este setor é um setor bastante importante e que funciona mais como ajuda ao cliente. Fazemos análise de garrafas, o perfil da garrafa, de forma a que possamos indicar ao cliente qual é o tipo de rolha que mais lhes convém ou que estará mais de acordo com a tipologia da garrafa, assim como também com o tipo de vinho. Isto é, a rolha tem que estar adequada com o tempo de vida útil do vinho e também de acordo com a própria estrutura da garrafa. A cortiça é competitiva, cortiças rolhas é absolutamente competitivas. A grande questão é a abordagem comercial que implica este setor e esta complexidade. Não mais se podem vender rolhas, tem de se vender rolhas na perspectiva de qualidade dirigida, numa abordagem diferente daquela que até hoje tem orientado o setor, e a abordagem que eu defendo é uma abordagem técnico-económica. Portanto, nós temos respostas para tudo. A atenção ao mercado inglês é fundamental. É o maior importador de vinho do mundo. Só no consumo das grandes superfícies, este mercado consome 2 bilhões de garrafas por ano. Quando um programa de televisão na sua prime time fez a apologia dos vedantes sintéticos, a APCOR e a Direção-Geral da Indústria lançaram-se numa campanha de marketing de 400 mil contos. Visava sensibilizar as cadeias de supermercados inglesas no sentido de pensarem nas virtualidades da cortiça. O mercado inglês vinha já há tempos preferir rolhas sintéticas, a cortiça estava a perder terreno. Para dar força aos programas de marketing neste setor, há que garantir que não surjam problemas no vinho causados pelas rolhas. Por isso, os estudos e análises constantes são uma batalha ganha contra os vedantes sintéticos. É importante para investigarmos e analisarmos não só o nosso processo, como também situações que se possam revelar interessantes no futuro. Temos uma pessoa especificamente habilitada para fazer este trabalho e para fazermos aqui a análise do tricloranizol, do famigerado TCA, que é o que potencia o também famigerado gosto a rolha, que para mim não existe gosto a rolha. Existe um conceito ou uma expressão popular e quando se fala deste problema podem-se questionar outras situações que surgem durante o processo de engarrafamento, surgem também no próprio processo de vindima. No ano 2001-2002, a APCOR e o ICEP assinaram um contrato para uma campanha mais abrangente. Custa 8 milhões de euros para um período de 2 anos. O valor a ser concedido pelo Programa Operacional da Economia é de 6,5 milhões de euros. Tem como alvo 10 mercados, prioritariamente a Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, o Chile e a África do Sul, depois mais
tardiamente, no segundo semestre, abrangerá a Alemanha, a Itália, a Espanha e a França. Mas voltemos ao princípio. Como se passa do sobreiro para a rolha? A extração da cortiça é feita em ciclos de 9 anos e um sobreiro para atingir a idade adulta para produzir rolhas de cortiça é entre os 45 e os 50 anos. Após os 6 meses de estágio, procede-se à cozedura da cortiça. A cozedura serve para desinfetar e também para dar propriedades de flexibilidade à cortiça para que se possa trabalhar. Após a cozedura, procede-se a um repouso de 3 semanas como máximo e a uma seleção de calibre e qualidade para que se possa depois proceder à tubagem das rolhas em termos dimensionais e em termos de diâmetro. Neste setor temos 2 tipos de trabalho. Temos um trabalho tradicional, que se baseia em máquinas ainda muito tradicionais e que são importantes para se valorizarem a parte qualitativa da cortiça. Após a brocagem, é fundamental e determinante fazermos uma desinfecção microbiológica. Temos aqui o Delfim, que foi a técnica que nós desenvolvemos nos últimos anos, que executa este trabalho de forma a evitarmos todo o tipo de problemas que normalmente eram apontados como fator negativo da cortiça e que valoriza a rolha tanto em termos organoléticos como sensoriais. É uma técnica muito simples que faz uma desinfecção através de vibrações magnéticas e volatiliza todos os metabolitos que se encontram na cortiça. Após a passagem no micro-ondas, fazemos uma desinfecção nestas máquinas durante 2 horas e os produtos que utilizamos são produtos que se encontram na constituição química do vinho. Fazemos, como referi há bocado na central de desionização, a desionização da água, fator determinante para um bom trabalho aqui nesta desinfecção. Utilizamos juntamente com a água ácido paracético e fazemos a neutralização com vitamina C, isto é, ácido ascórbico e ácido cítrico, de forma a que o produto, para além de ficar acético, possa ser manuseado e inclusivamente, se o colocarmos na boca, não será fator de risco. Como disse anteriormente, a nossa filosofia é fazer produto alimentar. Após a desinfecção de micro-ondas, procedemos à primeira seleção, que se designa escolha por qualidades. Estas máquinas são eletrónicas com um programa informático e que determina o standard que nós estabelecemos para as diversas qualidades que normalmente nós designamos de flor até à qualidade de cesta. Aqui, esta máquina, sendo uma máquina eletrónica, não tem a capacidade que uma mulher tem. E porquê uma mulher a escolher? Porque uma mulher tem mais sensibilidade para o pormenor, que o homem não consegue ter. Esta seleção visa harmonizar e colocar uma qualidade regular e homogénea de acordo com o padrão que foi estabelecido com o cliente. Para isso guardamos referências e a harmonia da referência com a harmonia da qualidade que se consegue no processo industrial e estabelece a boa relação com o cliente. Para que tudo bata certo, só falta mesmo uma coisa: que continuem a existir sobreiros e bons produtos. A floresta está revigorada, na minha opinião. No entanto, não quero demais insistir para que se tente, naquilo que ao homem é possível fazer, sempre ter como horizonte a qualidade. Boas rolhas, bons vinhos. Eis um negócio em que Portugal não foi ultrapassado.
Campeões do mundo na cortiça, Portugal mantém-se na frente. Agora, quando abrir uma garrafa de um bom vinho, não olhe para a rolha como uma coisa qualquer. Trate-a como se fosse o Figo ou o Rui Costa. Quanto a nós já sabe, o radar detectou, você